Liturgia e festas. A expansão do cristianismo na paz e a exaltação do fervor, de que dá provas inequívocas o aparecimento do monaquismo, não podiam deixar de influir na liturgia, meio que o homem tem ao seu dispor para se unir a Deus e para manifestar publicamente a sua fé. Por isso, o século IV é o primeiro grande século litúrgico, em que a ordenação das cerimônias se torna mais precisa, o seu desenrolar mais majestoso, e se fixam as festas e o costume de louvar o Senhor por meio de cantos alternados. Ao mesmo tempo que se aperfeiçoa, a liturgia singulariza-se conforme as regiões, como consequência do fenômeno em virtude do qual, como já vimos, as grandes formações eclesiásticas tendem para o particularismo. Num momento em que a liturgia tende a estabilizar-se, passam a distinguir-se quatro grandes variedades: a liturgia de Antioquia, com a sua variante de Jerusalém; a de Alexandria, que penetrará na Etiópia; a galicana, usada nas Gálias, na Itália do Norte, na Bretanha e na Espanha; e finalmente a romana. As diferenças atenuar-se-ão mais tarde e, sob a dupla influência de São Basílio, por um lado, e dos papas dos séculos V e VI, por outro, tenderão a reduzir-se a duas grandes espécies, a do Oriente e a do Ocidente. Sejam quais forem as diferenças de pormenor ou de acento, os elementos essenciais da liturgia são os mesmos por toda a parte. A cerimônia principal continua a ser a missa, tal como foi fixada nas suas linhas fundamentais desde o tempo das catacumbas, adicionando-se alguns elementos que lhe deram a sua feição atual. É neste momento que se começa a dar no Ocidente o nome de missa ao Santo Sacrifício. Um texto de Santo Ambrósio emprega a palavra com o sentido que nós lhe damos hoje. Ainda que a única verdadeira missa continue a ser a missa cantada do domingo, oficiada pelo bispo ou pelo seu representante, generaliza-se o costume das missas mais simples, celebradas em dias de semana, para satisfazer a devoção de pequenos grupos de almas piedosas ou para comemorar um santo ou mártir. É delas que derivam as nossas missas rezadas. Quanto à sua estrutura, e na medida em que é possível fixar esta ou aquela data, parece ter sido no século IV que o introito se tornou de uso corrente, à medida que se acentuava o caráter solene da missa. Que se introduz por toda a parte o Kyrie, cujas palavras conservam a lembrança da sua origem grega. Que o Gloria in Excelsis, em uso nos mosteiros da Palestina, penetra em todas as igrejas, e que finalmente o Credo, outrora uma breve afirmação de fé, passa a ser recitado nos termos majestosos do símbolo de Nicéia. Se exceptuarmos a elevação e o Agnus Dei, que só serão introduzidos mais tarde, esta missa do século IV é a irmã mais velha da nossa, embora com uma diferença aparentemente chamativa, ainda que a própria igreja esteja adornada com estofamentos preciosos e ricas tapeçarias, os celebrantes nem sempre têm vestes litúrgicas próprias para as cerimônias da festa, introduzir-se-ão em Bizâncio. As diferenças estão apenas nos pormenores. Assim, por exemplo, o bispo a celebra do seu sitial, por trás do altar, voltado para o povo, como se tornou a fazer nos nossos dias. Só mais tarde, quando as igrejas livremente construídas estiverem de ordinário orientadas para leste, é que o celebrante, para consagrar voltado para Jerusalém, voltará as costas ao povo. Quanto aos fiéis, não tem nada onde possam sentar-se, estão de pé ou de joelhos. O Concílio de Nicéia ordenou que se conservassem de pé aos domingos e durante todo o tempo pascal. Como os ofícios eram muito longos, e os sermões e homilias os prolongavam ainda mais, esse esforço não deixava de ter os seus méritos, e Santo Agostinho pedirá desculpas por ter de impô-lo aos seus ouvintes. A missa é o ponto culminante da semana litúrgica, mas cada dia do cristão é santificado pela oração. Desde os começos do cristianismo, viu-se surgir o costume, tomado do judaísmo e cristianizado, fazendo-o coincidir com os momentos da paixão, de determinar certos tempos em que se pedia aos fiéis que orassem mais especialmente.
Primitivamente, estas horas eram 3, a terceira, a sexta e a nona. O costume da vigília, como preparação para o sacrifício, veio acrescentar outras no meio da noite. Quando surge o monaquismo, adota normalmente e completa estas veneráveis devoções. A terceira, a sexta e a nona, as mais antigas, e as noturnas, laudes e vésperas, que enquadram o dia e a noite, acrescentaram-se a oração do nascer do sol, a prima, e a de completas, criada talvez por São Basílio, que num só ato de gratidão resume o dia e implora a proteção divina para a noite. As grandes linhas do ofício divino, tais como as observamos ainda hoje nos mosteiros, estão, portanto, fixadas. A cada uma destas horas correspondem recitações ou cantos de salmos, em número variável de 5 a 9, e até de 18 a 32. A liturgia não assinala e consagra apenas o dia, mas também o ano. Este é marcado por grandes festas, todas elas em relação direta com a vida de Cristo. A Páscoa, a mais antiga, continua a ser a principal de todas. E uma prova da sua importância são as discussões que, por vezes, agitaram a Igreja. 28. A preparação para essa festa é feita por meio de um jejum cuja origem remonta aos tempos mais antigos. O Concílio de Nicéia alude aos 40 dias da Quaresma como um hábito, e parece que em muitas comunidades se estabeleceu o costume de tornar o jejum mais rigoroso durante a Semana Santa e especialmente na Sexta-feira Santa. O regozijo que a Igreja manifesta desde a manhã da Páscoa, dia da ressurreição, prolonga-se até o dia de Pentecostes, que evoca a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. No Oriente, esta festa da terceira pessoa da Trindade costuma ter um brilho excepcional. A comemoração do nascimento de Jesus tem também uma origem remota. Já Clemente de Alexandria e Santo Hipólito se referem a ela, embora a data e mesmo o significado dessa comemoração variem conforme as regiões. No Ocidente, a falta de uma data indiscutível, prefere-se o dia 25 de dezembro, data escolhida, talvez, para cristianizar e suprimir a festa pagã mitríaca do Sol Invictus. No Oriente, partindo de outros cálculos, talvez em função do cômputo pascal, adota-se de preferência a data de 6 de janeiro. São estas as duas datas mais admitidas, embora vezes se citem também as de 20 de abril ou 20 de maio. E, enquanto os orientais insistem na manifestação de Cristo, os ocidentais consideram de preferência o próprio nascimento e a adoração dos pastores. A peregrina Etéria, ao visitar Belém em 395, assistiu ali a uma tríplice missa no dia 6 de janeiro. Mas parece que já nessa época toda a Igreja tinha adotado as duas festas, o nosso Natal e a nossa Epifania. Começam também a inscrever-se no calendário cristão outros grandes momentos litúrgicos que nós hoje continuamos a celebrar. A Ascensão, por exemplo, fixada para o 40º dia depois da Páscoa e 10 dias antes do Pentecostes, e a invenção da Santa Cruz, que lembra a descoberta do Santo Leonho pela Imperatriz Helena e que em Jerusalém se celebra com uma semana inteira de solenidades. Desta maneira, grande número dos traços que caracterizam a Igreja atual, vamos já encontrá-los nessa Igreja do século IV que, no limiar da vitória, se instalava nas suas tradições. O mais curioso e talvez o mais impregnado de poesia é o aparecimento, nessa época, de um costume que foi tão grato ao coração dos fiéis, o do canto alternado. Cantar em honra do Senhor era um hábito muito antigo, que mergulhava as suas raízes no próprio coração do Antigo Testamento. Nos primeiros tempos cristãos, um solista cantava o salmo e o coro limitava-se a responder o Amém ou o Aleluia das invocações israelitas ou uma breve réplica. O Glória Patri et FTLIO et Spiritus Sancto, por exemplo, foi generalizado como um antídoto contra o arianismo. Era o que se chamava a salmodia responsorial.
No século IV, dois sírios, Diodoro e Flaviano, tiveram a ideia de dividir os fiéis em dois coros que se revezavam nos versículos dos textos. A inovação foi bem sucedida, São Basílio e São João Crisóstomo aceita Haná, mas foi sobretudo Santo Ambrósio que mais contribuiu para o seu êxito. É interessante conhecer as circunstâncias em que este hábito se estabeleceu em Milão. Em conflito com os poderes imperiais, o bispo ocupava a sua basílica rodeado de uma enorme multidão, bloqueada dentro do edifício pelos soldados. Para manter o fôlego e ao mesmo tempo acalmar essa massa humana, o bispo mandou cantar a missa em coros alternados. A partir daí, a salmodia antifônica iria espalhar-se por toda a parte. Em princípio, este método exclui todo o auxílio de instrumentos musicais, embora no Oriente os utilizem por vezes, acompanhados até de coreografia. Não havendo já necessidade de solistas, começa-se a dar-lhes uma compensação, autorizando-os a cantar melodias mais complicadas e mais ricas, uma inovação que não é aprovada por todos. Quanto à letra, provém essencialmente dos salmos bíblicos, mas também se cantam muitos hinos compostos por inspiração individual. 3/4 S. Ainda hoje cantamos SSS 3 vários da autoria de Santo Ambrósio, como o Veni Redentor Omnium e o A Eterni Rerum Conditor. A majestade e a beleza dadas às cerimônias pelo novo canto dos hinos e salmos foi evocada, melhor do que por ninguém, pelo grande bispo milanês, ao afirmar num sermão célebre que as vozes de toda a multidão, homens, mulheres e crianças, se assemelham pelo seu fluxo e refluxo a um rumor como o do mar, quando as ondas se entrechocam e quebram. Liturgia e festa.